Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Muito bem, vamos mais um tema de geografia extremamente importante. Vamos falar de domínios morfoclimáticos ou fisiográficos, né? O que consiste isso? É fazer todo um levantamento, toda uma análise dos aspectos físicos correspondente a uma área, que seja Amazônia, Caatinga, Cerrado, mares de morros, mata de araucárias, né, a região das araucárias e pradarias. Então nós temos 6 domínios morfoclimáticos, apresentando suas peculiaridades, suas características, e nós temos que analisar quais são essas características físicas pertinentes a cada um desses domínios, né? Você percebe no mapa aí que entre os domínios morfoclimáticos encontramos o quê? As faixas de transição, né? Importantes como o Complexo do Pantanal, a região da Mata dos Cocais, que fica na sub-região nordestina, bem como o Agreste, também na região nordestina. Então vamos lá, vamos bem tranquilo, bem com calma, né? Primeiramente, vamos falar do domínio amazônico, tá? Falando do domínio amazônico, nós temos que pensar qual a área? Amazônia. Qual é o clima? Equatorial. Equatorial, né? Aquele que apresenta chuvas por todo ano e baixa amplitude térmica, né? A área da massa equatorial continental, né? Área importantíssima aqui, como lá na região marítima, é a massa equatorial atlântica, ambas quentes e úmidas, lembra? Uma região de chuvas convectivas, chove, evapora, chove, evapora, chove, evapora, lembra? Chuvas convectivas, né? E a área por onde passa o que, pessoal? Passa aí os chamados rios voadores, não é isso? Então esse rio voador, impulsionado pelos ventos alísios de leste para oeste, joga a umidade do Oceano Atlântico sobre a área da Amazônia, que por sua vez tem uma intensa evaporação, evapotranspiração, alimenta esse corredor de ventos, né, até chegar aos Andes, aí eles descem e trazem umidade para o centro-sul, bem como também para a Argentina, né, o chamado rio voador. Então olha só quantas coisas importantes nós temos aí nessa região. Bom, qual a vegetação? Vegetação floresta amazônica, né? Ombrófila densa, latifoliada, higrófila, perennifólia, não é isso? Dividida em 3 grandes compartimentos devido ao relevo: mata de terra firme, que jamais é inundada, mata de várzea, que é inundada periodicamente, tendo uma sazonalidade da região, sofrendo com as cheias e aí, logicamente, as inundações, né? E aí nós encontramos a mata de igapó, aquela vegetação que fica, né, dentro d'água, né? É uma vegetação hidrófila, né? Ela vive dentro d'água. Legal? Lembrando que várzea, pessoal, é o nome dessa vegetação que sofre inundação periódica, como também várzea é referente a relevo, não é? É a verdadeira planície a várzea. É aquela área tão plana que ela sofre inundação na época das cheias. Pronto, isso é vegetação. Olha só que importante. E aí nós vamos para o relevo. O que marca o relevo da Amazônia? Os extremos, planaltos residuais, norte e sul amazônicos. E depois, indo para o centro da Amazônia, depressões, depressão marginal norte, depressão marginal sul amazônica. E no oeste a depressão da Amazônia Ocidental. Não é? Olha só o relevo. E a planície, professor? Planície só margeando os rios. Daí o nome, planície do rio Amazonas. Olha que importante. Legal? Bom, o que sobrou? Hidrografia. O que nós vamos destacar na hidrografia? A imensa bacia hidrográfica amazônica, a maior bacia do mundo, com maior potencial hidrelétrico para ser aproveitado do país, não é? Rio principal, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão, volume, né? Nasce na Cordilheira dos Andes, tem um regime pluvial nival, chuva, nival, de gelo dos Andes, por exemplo, né? A sua foz tem estuário e delta formando uma foz mista, principalmente nas marés altas ou de cisígia, nas luas nova e cheia, quando o mar sobe, não é isso? Aumenta a sua amplitude, logicamente ele vai se elevando e vai empurrando o rio, formando a chamada pororoca, por exemplo, né? Então são vários pontos importantes, né? Como também a belíssima imagem do encontro dos rios Negro, né, com os Solimões, não é isso? O encontro dos 2 rios Negro e Solimões. O Negro tem água escura, os Solimões têm água que nós chamamos de água
que tem muitos sedimentos, uma água barrenta, por exemplo, né? E aí esses dois rios se encontram lá em Manaus, formando o rio Amazonas, né? Sem que as suas águas se misturem, né? Depois predomina a água barrenta, por exemplo, né? Enquanto que os rios que vêm do sul são águas muito mais claras, não é isso que nós encontramos aí, né? Águas que não têm sedimentos em suspensão. Então, é muito interessante. Água negra com muito humus, águas barrentas com muitos sedimentos, né? E aí nós temos os rios que vêm do sul da Amazônia, né? Com essa característica aí de terem águas, né? Muito mais límpidas por causa da decantação dos sedimentos, né? Então, olha, nós passeamos sobre a área do domínio amazônico. Bom, vamos para onde? Para o Cerrado. Olha só, professor. Cerrado, o que eu tenho que saber do Cerrado? A área. O que eu tenho por dentro da área? Brasil Central. Olha só, a área do Brasil Central. Muito bem, qual é o clima? Tropical, semiúmido, ou típico, ou continental. Característica, verão chuvoso, inverno seco. Olha só que importante, né? Muito bem. Lembra que essa área vai ter influência de quem? Da massa tropical continental, MTC, uma massa de ar quente e seca, que nasce ali na região do Paraguai, Bolívia, no Chaco, por exemplo. Aí, não é? E a vegetação, professor? Cerrado. O que é cerrado? Uma savana, vegetação espaçada, não é? Uma árvore distante da outra, gramíneas entre elas, casca grossa, galhos e troncos retorcidos, porque o solo tem pH ácido, por exemplo, não é? Nesse contexto aí, beleza? Olha só que importante, professor, ele é tropófito. Não é? O que é ideia de tropófito? Vegetação adaptada a essa grande variação de umidade no decorrer do ano. Verão chuvoso, inverno seco, clima tropical típico, entendeu? Ah lá, ele é tropófito. Adaptado a essa variação. Olha só, hotspot, a vegetação. Não é? Por que hotspot? Porque ele tem grande biodiversidade e risco de extinção do cerrado. Olha quanta coisa importante do cerrado, né? E acompanhando as margens dos rios, mata ciliar, toda a vegetação que vai acompanhando aí a margem dos rios, tão importante para evitar o assoreamento dos cursos fluviais, como também, né, evitar a erosão de suas margens. Olha só que importância nós estamos falando do cerrado, pessoal, tá? E aí nós pensamos que relevo, o que é o relevo? Elevações com topo plano. Como é que eu chamo essas elevações sedimentares? Topo plano. Chapadas. Não é isso? Região das chapadas. As chapadas imensas, os grandes chapadões nessa região aí, né? Então, relevo, elevação de topo plano, uma estrutura sedimentar, definimos como chapadas. Olha só que interessante. Né? Muito bem, hidrografia, professor. Hidrografia, divisores de águas. Não é? Nós temos aí uma área, não é, que tem certa elevação e essa elevação divide em bacias hidrográficas. Por isso que essa região é importante para a nascente de rios. Nós temos que preservar o cerrado, biodiversidade e nascente de rios. Não é? Uma área importante, mananciais. Por exemplo, pessoal, olha só que importante, divisores de águas. Rios que nascem na região do Cerrado, no Brasil Central, rios que correm para a Bacia Amazônica, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Paraná e Paraguai. Olha só, vai lá para o Pantanal. Entendeu? Olha a importância disso, né? Certo? A hidrografia? Beleza. Então nós fechamos o domínio do Cerrado. Vamos para onde? Vamos para Caatinga. Olha, nós vamos para Caatinga. Qual a área? Sertão nordestino. O que marca o sertão nordestino? Clima tropical semiárido. Chuvas escassas e mal distribuídas. Olha que interessante, professor. Não é? Outra coisa interessante.
El Niño, Laninha. O El Niño é o aquecimento anormal do Oceano Pacífico Equatorial, que provoca mudanças na circulação da atmosfera, causando fenômenos como secas e enchentes em várias partes do globo. Em anos normais, sem a presença do El Niño ou Laninha, as águas do Oceano Pacífico Equatorial Oeste são mais quentes do que junto à costa oeste da América do Sul, onde as águas do Pacífico são um pouco mais frias. A circulação do ar que sobe no Pacífico Equatorial Central e que vai para o leste em altos níveis da atmosfera e desce no Pacífico Leste, em conjunto com os ventos alísios em baixos níveis da atmosfera, formam o que os meteorologistas chamam de célula de circulação de Walker. Como as águas do Oceano Pacífico Oeste são mais quentes, há mais evaporação e formam-se nuvens numa grande área. Em regiões em que o ar vem de altos níveis da troposfera para níveis mais baixos, raramente há formação de nuvens de chuva. Se próximo à superfície os ventos são de oeste para leste, em altos níveis ocorre o contrário, os ventos são de leste para oeste. Assim, o ar sobe no Oceano Pacífico Equatorial Central e Oeste e desce no Oceano Pacífico Leste, junto à costa oeste da América do Sul. Os ventos alísios junto à costa da América do Sul favorecem o afloramento de águas profundas do oceano, em um fenômeno chamado ressurgência. As águas mais frias têm mais oxigênio dissolvido e vêm carregadas de nutrientes e micro-organismos vindos de profundidades maiores. Isso faz com que a costa oeste da América do Sul seja uma das regiões mais piscosas do mundo, pois surge também uma cadeia alimentar. Pássaros se alimentam de peixes, que por sua vez se alimentam de micro-organismos e nutrientes daquela região. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem. Com isso, todo o Oceano Pacífico Equatorial começa a aquecer, gerando evaporação e formando nuvens. Há um deslocamento da região com maior formação de nuvens, e a célula de Walker fica bipartida. Pode-se observar águas quentes em praticamente toda a extensão do Oceano Pacífico Equatorial. Em anos de El Niño, há uma mudança de posição do ramo ascendente da célula de Walker no Pacífico Equatorial, que se desloca para o Pacífico Equatorial Leste. Formam-se, então, dois ramos descendentes, um na região que compreende o Nordeste brasileiro e parte da Amazônia, e outro na região da Indonésia. O ar que desce dos altos níveis da troposfera inibe a formação de nuvens. Esta é uma das explicações para as secas que ocorrem na região da Indonésia, no norte e leste da Amazônia e no Nordeste brasileiro em anos de El Niño. Não é somente o El Niño que pode provocar seca na região nordeste do Brasil. O Oceano Atlântico tem papel fundamental no regime de chuvas da região. Porém, em anos de El Niño, em geral é observadas secas nessa região. O Laninha, que significa a menina em espanhol, é um fenômeno que se caracteriza por ser o oposto do El Niño. Ou seja, é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e pode ser chamado também de episódio frio, ou ainda El Viejo, ou o velho em espanhol. Com a evaporação e os movimentos ascendentes que geram nuvens de chuva, a célula de Walker em anos de Laninha fica mais alongada que o normal. Isso pois os ventos alísios estão mais intensos e as águas mais quentes ficam represadas mais a oeste que o normal. A região do nordeste do Oceano Índico, a oeste do Oceano Pacífico, passa a ter grande quantidade de chuva. No Pacífico Equatorial Central e Oriental, ocorrem os movimentos descendentes da célula de Walker, inibindo a formação de nuvens de chuva. Com os ventos alísios mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, emergindo mais nutrientes das profundezas do oceano e garantindo melhores resultados nas atividades pesqueiras. Em geral, os episódios de Laninha têm frequência de 2 a 7 anos, porém, têm ocorrido em menor quantidade que o El Niño durante as últimas décadas. Os episódios Laninha têm duração de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Nos últimos anos, o CPTEC-INPE, através de seus boletins, vem monitorando as condições atmosféricas e oceânicas para alertar diversos órgãos públicos e privados da possibilidade de evolução de uma situação de El Niño ou Laninha. As previsões climáticas também são fundamentais para o planejamento e tomada de decisão por parte dos governos federal, estaduais e municipais,
bem como da iniciativa privada e toda a sociedade. Professor, e a vegetação? A caatinga. O que é uma caatinga? É uma savana estépica. Árvores espaçadas, gramíneas, estepes, não é? Vegetação mais baixa, não é? Arbustiva, tem gramíneas, muito espinhos, uma vegetação extremamente espinhenta que marca um lugar seco, né, para não perder a umidade, por exemplo. Olha que importância a caatinga, professor. E como ela é adaptada a lugar seco, ela é o quê? Xerófila ou xeromórfica, ambiente seco. E ela perde as folhas quando fica muito tempo sem chuva. Se ela perde as folhas quando fica muito tempo sem chuva, ela é caducifólia ou decídua. Fica sem as folhas. Olha só que interessante, entendeu? Solo fértil, riquíssimo em minerais, porque não sofre lixiviação, não sofre a lavagem do solo, a perda de nutrientes, diferente do domínio amazônico. O solo é pobre. Na verdade, a Amazônia tem tudo que é tipo de solo, né? Mas basicamente o solo sofre uma intensa lixiviação, perda de nutrientes horizontal e vertical. E o cerrado, pH ácido. Lembra? O solo do cerrado é pH ácido. Por isso que nós temos que jogar calcário, adicionar calcário no solo para correção do pH ácido do solo. Oh, como é legal essa parte de química aí, né, pessoal? Muito 10. Muito bem, então eu tenho esse detalhe. Ah, professor, legal, hein? E o relevo? Chapadas. Também, Araripe, do Apodi, por exemplo, né? Nós temos áreas de chapadas, né? Elevação de topo plano, importante aí. Legal? O que mais, professor? Depressão. Essa área aí que nós encontramos que é a depressão sertaneja são franciscana. Também a gente chama de depressão interplanáutica pediplanizada. Nossa, pelo amor de Deus, professor. Não é? Interplanáutica, entre planaltos. Por que pediplanizada, pediplanos? Significa que essa área sofreu um aplanamento, não é? Pelo intemperismo físico. Essa área está aplanada, não é? Olha só um detalhe. Então, nessa área sofreu não é, terrenos aplanados pela ação do intemperismo físico, não químico. Físico, pediplanos. Ô professor, e quando for no regime, né, de clima úmido? É peneplanos. Peneplanos em áreas mais úmidas. Pediplanos em áreas secas. Olha que detalhe. E a hidrografia, professor? Vamos pensar em hidrografia. Ah, Rio São Francisco. Não é isso? A bacia do São Francisco. A importância do Rio São Francisco na transposição. Não é isso? Parte de suas águas levadas por canais em direção ao norte, em direção à bacia hidrográfica, não é isso? Do Nordeste Oriental, não é? Abastecendo rios temporários, vão permanecer
perenes. Olha a importância da transposição. Ah, então quer dizer, tem o Rio São Francisco, mas também tem rios temporários, professor? Tem rios temporários, ou intermitentes, que secam uma época do ano, pessoal. Olha que detalhe importante. Não é? Nossa, então, legal. Então, essa é a marca da hidrografia. Fechamos o sertão nordestino, fechamos a Caatinga. Vamos para onde? Vamos para os mares de morros. Mares de morros, qual a área? As terras altas do sudeste. Qual é o clima, professor? Tropical de altitude. É verdade, porque são terras altas do sudeste, é verdade. Tropical de altitude. O que mais a gente pode pensar? Nesse tropical de altitude, verão chuvoso, inverno seco, inverno com possibilidade de geadas. Legal. E o litoral, professor? O litoral nós vamos encontrar o tropical litorâneo úmido. Ah, isso é muito importante, porque o clima tropical litorâneo úmido, pessoal, no litoral do sudeste, chuvas mais intensas na época do verão, atuação da massa tropical atlântica, da MTA, quente e úmida. E no litoral do nordeste? Litoral nordeste nós temos também chuvas intensas no inverno. Por que, professor, no inverno, no litoral do nordeste, na área chamada Zona da Mata Nordestina? Porque no inverno nós temos a MTA empurrada para o litoral nordestino por quem? Pela MPA, Massa Polar Atlântica. As duas se encontram no litoral nordestino provocando chuvas frontais, principalmente no inverno, quando sobe a MPA. Olha que detalhe importante! E existe um pedacinho que vai para o sul dos mares de morros, clima subtropical. E a gente fala daqui a pouco nele aí. Olha que interessante, professor. E vegetação? Mata Atlântica. Mata tropical atlântica, ombrófila densa, latifoliada, higrófila, perennifólia. Olha que detalhe importante a Mata Atlântica. Hotspot. Mata Atlântica e Cerrado são hotspots do Brasil, grande biodiversidade e risco iminente de extinção, lamentavelmente. Não é? Muito triste isso na questão do Brasil, né, pessoal? Muito triste. E aí tem um detalhe, mais para o litoral, a Mata Atlântica, ela é, de fato, não é? Uma Mata Atlântica perennifólia e higrófila, ambiente úmido. Legal? Ah, professor, legal. E o relevo? Mares de morros. Morros arredondados, formas o quê? Mamelonares. Lembra? O tipo pão de açúcar. Formas mamelonares, tipo de pão de açúcar, não é? Ou nós encontramos encostas íngremes, escarpas de planaltos, não é isso? Deslizamentos de terra nessa região. Ocupação humana, né? Encosta íngreme, chuvas orográficas, não é? Solo é um litossolo, é um solo muito raso, encharca rapidamente, pesa e desliza em costa baixa, provocando aí sérios prejuízos de perdas de vidas humanas e de bens materiais, né? Olha o relevo dessa região, não é? Não, não é isso? Professor, hidrografia, divisores de águas. Divisores de águas. Aí nasce o Rio Tietê, o Grande,
não é isso? O Paraíba do Sul, o São Francisco, o Paranapanema, olha isso, o Pardo, Mogi Guaçu. Então, divisores de águas. Legal, professor. Vamos para o próximo? Mata das Araucárias. O que eu tenho na Mata das Araucárias? Professor, estou no Planalto Subtropicais do Sul. Planalto Subtropicais do Sul. A área. Qual o clima? Subtropical? Estou abaixo do trópico? Estou no sul do país? Subtropical? O que ele tem? Chuvas por todo o ano, elevada amplitude térmica, possibilidade de queda de neve por causa do efeito da altitude, estações do ano bem definidas. Olha só que interessante, não é? Isso é questão do clima, pessoal, importante. E a vegetação? Mata das Araucárias, pinheiros. Qual a característica? Aciculifoliada. Folhas estreitas em ponta de agulha, que é a característica dos pinheiros, das coníferas. Ela é aciculifoliada e ela é umbrófila mista. Olha que detalhe. Professor, e o relevo? Cuestas, formação de rampas. Olha lá, formação de rampas. Cuestas, planalto arenito basáltico. E a hidrografia? Bacias do Paraná e do Uruguai. Bacia do Paraná, maior potencial hidrelétrico aproveitado do Brasil. Bacia do Paraná. E a última, professor? A último domínio, pradarias. Aonde? Na campanha ao Pampa Gaúcho, lá no sul do Rio Grande do Sul. Não é isso? O extremo sul do Brasil. Né? Olha que clima, subtropical. Né? Subtropical já não tem neve, já não tem efeito da altitude. Não é? Então já não tem um inverno tão rigoroso. Não é? Já não tem um verão tão suave, por exemplo. Não é isso? Ah, legal. E a vegetação? Pradarias, gramíneas ou campos. Não é isso? São as pradarias, são as gramíneas, não é? Que sofrem um problema sério, arenização, não é? Retirada da cobertura vegetal, deixa o solo exposto a muita chuva, vão se transformando o quê? Vão formando bancos de areia, a arenização. Enquanto que no sertão nordestino é desertificação. Lá sim está mudando o clima de semiárido para árido, desertificação. Nas pradarias, arenização. Olha que detalhe importante, né? E o relevo? Suaves ondulações, chamadas coxilhas. Suaves colinas, suaves ondulações, coxilhas. Não é? E a hidrografia, professor? As bacias do Uruguai e a bacia, né, do Atlântico Sul. Então, as bacias do Uruguai e do Atlântico Sul. Olha que importante os domínios morfoclimáticos do Brasil. Fundamental que você faz uma revisão dos aspectos físicos do Brasil. Não é? Faixas de transição, quando apresentam características de 2 ou mais domínios, correto? Agreste, entre a zona da mata e o sertão nordestino. Mata dos Cocais, entre a Caatinga, floresta amazônica e o Cerrado. E o Pantanal, complexo Pantanal, um mosaico de cobertura vegetal. Então eu não consigo definir a vegetação. Então ele é uma faixa de transição. Olha que legal. Legal, pessoal? Um abraço. Até mais. Geografia salvando vagas no vestibular. Um abraço, pessoal. Até mais.